Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aí a matéria, né, que nós estamos estudando sobre a Europa e sobre Guerra Fria, né? Primeira, Segunda Guerra e Guerra Fria, que nós já estudamos sobre isso. Só faltou lá naqueles estudos que nós tivemos no início lá do ano, na presencial, foi só o fim da União Soviética, tá? Que eu não cheguei a passar para vocês com mais detalhes, mas eu acredito que vocês têm alguma coisa lá anotado, sim, tá? Mas hoje nós vamos ver então essa questão do fim da União Soviética e os conflitos que surgiram, os conflitos separatistas, ou seja, países, né, querendo se desmembrar dali da União Soviética, né? E esses conflitos separatistas, eles vão ocorrer justamente após o fim da União Soviética, que foi o fim do socialismo, após o fim da Guerra Fria, né? Tudo isso aí acontecendo simultâneo, tá? Então, essa matéria vai estar na página 89, capítulo 4, fim da União Soviética, dando continuidade aí à matéria, tá? E aí vai falar sobre o socialismo. Vocês têm no caderno as características, né? Até dei uma folha para vocês, as características do capitalismo, as características do socialismo, quando surgiu cada um, né? E agora, no livro de vocês, vai trazer sobre o socialismo. Já trabalhei isso com vocês lá no início do ano, mas aí a gente vai pegar os detalhes que ficaram faltando, que é o que tem no livro de vocês, tá? O socialismo, então, lá na página 89, tá? O socialismo, o principal objetivo do socialismo é acabar com a desigualdade social, né? Que haja igualdade social entre os povos, entre as pessoas, tá? Então, para isso, para que haja uma igualdade social, o governo tem que ser o chefe total de Estado e todo o poder econômico, político, militar tem que estar na mão do governo, senão não funciona. Isso segundo os líderes socialistas, tá? Comunistas. No socialismo, não, a diferença do socialismo para o comunismo é que no socialismo não há ditadura, né? Tem um pouco aí da democracia. Tem a democracia. Já no comunismo, nós temos a democracia. E a União Soviética, ela praticou o comunismo, tá? E esse comunismo muito severo, né, que utiliza da ditadura, principalmente ditadura militar, para impor ordem e fazer com que todas as pessoas sigam ali certinho as ordens do ditador e as coisas relacionadas às regras do socialismo funcionem, as pessoas tenham igualdade em todos os seus setores, tá? Todas as pessoas vão ser funcionário do governo para que não haja desempregado, mas todas as empresas vão ser do governo, seja ela na parte agrária, seja ela na parte industrial. E o governo também vai redistribuir esse dinheiro, né, arrecadado pela população, pelo trabalho da população, vai redistribuir esse dinheiro para os determinados setores, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, energia, transporte, diversas coisas que o povo precisa para viver, uma cidade, um país precisa para viver. Então, o governo socialista, ele acha que o governo comunista, tratando de forma ordenada, vai funcionar as coisas. E outra coisa, as pessoas têm que ter um regime ali mais ditatorial, porque senão elas acabam não aceitando e saindo do ritmo ou não fazendo do jeito que tem que ser feito para o comunismo funcionar. Assim como funciona no capitalismo, assim como existe ditador no comunismo, também existe ditadores capitalistas, tá? Só que a ditadura nós sabemos que ela não funciona, ela só
há um retrocesso na população, com as pessoas, tá? Então, aí no livro de vocês, na página 89, nós vamos ver a queda desse socialismo. O que aconteceu? Com o fim da Guerra Fria, lá em 1989 para 90, a Guerra Fria acabou. Houve a queda do Muro de Berlim, como a gente viu na matéria passada, de semana passada. A queda do Muro de Berlim, que eu falei com vocês, que é o marco histórico da Guerra Fria, a construção dele e a derrubada dele ao fim da guerra, né? Foi um marco histórico, né, que retratou o fim da guerra. Como como o socialismo perdeu para o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, a União Soviética acabou falindo. Por que ela faliu? Porque ela tinha os seus aliados, e os seus aliados eram abastecidos pela União Soviética financeiramente, tanto questão econômica quanto questão militar. E a União Soviética, ela só investia em armamento. Todo o dinheiro que ela arrecadava, ela investia em armamento, né, em corrida aeroespacial, né, para disputar com os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Como ela percebeu que não tinha condições mais de ajudar, né, financiar os seus aliados e o seu próprio país principal, que era a Rússia, dentro do seu país, a população estava passando fome. Como vocês podem ver aí na página 89, tem uma fotografia, né, a distribuição era medido, ó, você só pode ter 3 batatas, cada família, né, era medido, cada pessoa, cada família ia ter uma quantidade de alimento. Então, e faltava outros tipos de alimentos. A população começou a ficar revoltada, né, com aquela situação. Além também de ficar revoltada com aquela situação, ficou revoltada com a falta de outros alimentos, de outras necessidades básicas e também da falta de liberdade de expressão. Aquilo já estava incomodando demais a população, a opressão a eles. Então começou uma revolta. E a União Soviética não estava conseguindo conter essa revolta, a falência do seu governo, as muitas corrupções do governo que estava tendo, e abasteceu seus aliados. Então ela acabou falindo. Mas vamos entender como que aconteceu essa questão dela falir, né? Primeiramente, eu pedi para vocês marcar o primeiro parágrafo aí, fazer um favor. E no segundo parágrafo, vocês vão marcar a partir, contando de baixo para cima, no segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta linha, contando de baixo para cima, segundo parágrafo, que é a quinta linha, onde começa assim, a corrupção e os privilégios. Aí vocês marcam até alimentícios básicos, produtos alimentícios básicos, tá? Depois, vocês vão marcar o terceiro parágrafo todinho, que é o que vai falar de Mikhail Gorbachev. Como numa tentativa de manter a União Soviética, de renovar a União Soviética e ela se fortalecer novamente, né? Tanto para o povo quanto para o externo, né, da disputa aí entre capitalismo e socialismo, a União Soviética elegeu aí como líder, né, do governo Mikhail Gorbachev. Só aí Mikhail Gorbachev fez o seguinte plano de governo. A primeira coisa é acabar com a Guerra Fria, né? Ou seja, dar paz, criar um laço de paz, estreitar um laço de paz com os capitalistas, para que eles pudessem comercializar com os capitalistas. E segunda coisa foi criar o Glasnost, que eram 2 planos de governos principais, Glasnost e Perestroika. Glasnost, transparência na política, né? Transparência e liberdade, né? Abertura e liberdade política, ou seja, poderia haver mais partidos políticos e não só um ditador. Haveria o quê? Eleição. E o chamado perestroika, que é a reestruturação econômica, que no caso é o que eu falei. Ele fez um acordo de paz para que pudesse comercializar, entrar outros tipos de empresa dentro da União Soviética
e a economia alavancar. Como o povo estava tão insatisfeito com aquela situação, não viram que Gorbachev fosse realmente resolver o problema. Alguns revoltados do partido comunista, dos extremistas, né, dos extremos, foram para as ruas com tanque de guerra e tudo para derrubar Gorbachev, mas não conseguiram, porque esses ainda acreditavam que a União Soviética ainda tinha forças para continuar na briga com os Estados Unidos e não aceitar fazer acordo nenhum, né? Tinha que realmente manter a linha ali da ditadura. E só que eles perderam. Nessa deles perderem, levaram as forças armadas até, né, na capital Moscou, da Rússia, né? Porque a Rússia é a grande líder aí da União Soviética, tá? Dentro da União Soviética, nós temos aí a formação de 15 repúblicas, tá? Eu vou pedir para vocês olharem lá na página 90. Na página 90, vocês vão ver aí a respeito dessas repúblicas que vão se desmembrar da União Soviética rapidamente, porque já não conseguia, a União Soviética ela não conseguia se fortalecer sozinha, então começou a se desmantelar. Esse desmantelamento, essa separação é chamado de separativismo. Então formou-se mais países, tá? E esses países são 15 países, tá? Para a Rússia não perder o vínculo com esses países que faziam parte da União Soviética e ela era a líder, porque foi dentro da Rússia que se criou o socialismo, ela pegou e criou vínculos econômicos, né? Formando um bloco, não um bloco econômico, mas acordos econômicos de livre comércio, né? Chamado SEI, Comunidade dos Estados Independentes, tá? Só que 3 países, né, chamado países bálticos, né, Lituânia, Letônia e Estônia, não quiseram fazer parte. E hoje, por que eles não quiseram fazer parte? Porque não quiseram mais ser dominado pela Rússia, ser capacho da Rússia. Então, eles passaram a fazer parte do quê? Da União Europeia. Por conta disso, por elas 3 ter dado não para a Rússia, elas tiveram a oportunidade de fazer parte da União Europeia, foram chamadas, né? Que igual eu falei na última aula, que era o grande toque aí que até hoje, né? Essas potências do leste europeu que faziam parte da União Soviética, da ex-União Soviética e da ex-Iugoslávia, tentam reivindicar e fazer parte da União Europeia, porque é o maior bloco. Então, eles tentam a todo momento fazer parte da União Europeia, só que a Rússia não quer perder o domínio do leste europeu. Então, ela continua dominando todos esses países, tá? E ao dominar esses países, eles ficam presos à Rússia. E ela criou essa SEI justamente para isso, tá? Só que essas 3 repúblicas, elas não aceitaram se continuar sendo dominado pela Rússia, tá? E como esses países do leste europeu estão tentando a todo momento, até os dias atuais, se tornarem mais desenvolvidos, porque como eles ficaram no socialismo, eles ficaram atrasados em relação ao capitalismo. O capitalista, só cresceu, que é a parte ocidental da Europa tá lá em cima. Enquanto a parte oriental, o leste europeu, está com a economia mais embaixo. Então, eles têm que correr atrás para igualar aí a União, ou chegar próximo, ou até fazer uma aliança com a União Europeia, da parte ocidental da Europa. Então, só que a Rússia não quer perder essa oportunidade, tá? De dominar esse povo.
de dominar esses países que pertenciam a ela. Então aí começa um grande conflito, tanto econômico como político, e gerando aí uma geopolítica mundial, né, onde os interesses aí da Europa Ocidental misturado com os interesses dos Estados Unidos nos países do leste europeu, que são países que possuem grandes reservas de quê? Petróleo e gás natural. É isso que é o grande lance aí desses conflitos que nós vamos ver a partir de agora.